Ontem a gente mostrou aqui no TJ Goiás a baixa adesão à vacina contra a Covid-19 em crianças. Apesar de menos afetadas que os adultos, as crianças também podem pegar a doença e sofrer com sequelas, como fadiga, insônia e problemas respiratórios. É a chamada Covid longa. Sobre este assunto, eu converso hoje com a Lorena Diniz, imunologista e membro da Sociedade Goiana de Pediatria. Boa tarde, Lorena. Boa tarde, obrigada pelo convite. Doutora, o que se tem visto hoje dentro dos consultórios de pediatria, crianças com Covid longa? Fala um pouco sobre isso pra gente. Bom, são sinais ou sintomas, né, que estão relacionados diretamente à infecção, né, pelo Covid-19 ou às sequelas, as consequências do processo inflamatório que a Covid pode disseminar aí no organismo, né, que a gente chama daquela cascata inflamatória que acontece com a infecção aí pelo vírus, levando à inflamação aí de múltiplos órgãos. Quais os sintomas os pais responsáveis precisam ficar atentos depois que a criança teve a Covid? O que eles precisam estar de olho? Então, como a Covid é uma doença sistêmica, né, isso pode variar, né, de criança para criança, mas é muito comum agora nessa observação, nesses 2 anos aí que a gente está convivendo aí com a Covid, a questão principalmente da fadiga, né, do cansaço crônico, aquele cansaço além do normal. Aquela criança que antes brincava, tinha aquele pique, não ficava muito deitadinha e agora é aquela criança mais desanimada, que não tem tanto ânimo aí nas brincadeiras, que logo corre, quer sentar ou quer colo do pai ou da mãe. Um outro sintoma é o cansaço. Né, na verdade, como a Covid nas crianças afeta como se fosse uma bronquite, né, uma bronquiolite também. Nas atividades físicas, ao correr, ao brincar, ao pular, elas vão se sentir mais cansadas que antes aí da infecção. Uma outra preocupação muito grande dentro da pediatria é que essa criança ela está em pleno desenvolvimento neuropsicomotor e a gente vê que nos adultos a Covid afeta principalmente a concentração e a memória. E como a criança está nessa formação, maturação aí do seu sistema neurológico, a gente vai ver daqui a alguns anos se isso vai haver algum prejuízo cognitivo nessas crianças, que é uma grande preocupação aí no âmbito aí da pediatria em relação à infecção da Covid nas crianças. E falando ainda de crianças pequenas, são crianças que estão aprendendo a se alimentar, descobrindo os alimentos. A Covid longa pode afetar o paladar e também afetar esse desenvolvimento, né, o conhecimento com os alimentos? Com certeza, aquelas crianças que tiveram aí perda do paladar e olfato durante a infecção aguda, a gente percebe também que essas crianças elas evoluem para uma seletividade alimentar muito maior do que habitualmente encontrado nessa mesma faixa etária, né? É comum as crianças aos 3 anos começarem a tornar-se um pouco mais seletivas e quando acometidas com Covid mais ainda, porque o paladar e o olfato nem sempre volta 100%. Né? Então as crianças elas vão sentir mais dificuldade e aí de aceitação e vão se tornar mais seletivas se essas sequelas permanecerem aí no corpo delas. Isso, claro, é uma coisa individual e é um sintoma muito subjetivo na criança, não está sentindo gosto e cheiro. A criança, ela começa às vezes a relatar para os pais que ela não gosta mais daquilo. Um alimento que antes ela tinha uma boa aceitação, começa a recusar. Ou falar que a comida está ruim, que está sem tempero, recusar a alimentação. Isso são indícios de que o olfato e o paladar dessa criança pode ainda estar afetado. Doutora, para a gente encerrar, pedir que você deixe o alerta para os pais levarem as crianças para se vacinar. Ainda está muito baixo o índice de vacinação em crianças contra a Covid-19. Por favor, faça esse alerta para os pais. Bom, por tudo que eu falei, né, a criança com Covid, a maioria delas, graças, né, evoluem bem, sem nenhum sintoma mais grave, mas aqueles ali, 5 a 10% daquelas crianças acometidas, elas podem sim evoluir com uma Covid grave, com necessidade de internação e até mesmo óbito. Além disso, a gente tem a síndrome pós-Covid, que a gente não sabe
como a criança que é atingida aí pela infecção aguda pode evoluir com essa doença que se tornará crônica e às vezes incurável nessa criança que está sendo acometida. Hoje a Covid é uma doença imunoprevenível por vacina, então não há razão alguma para deixar de vacinar seus filhos nesse momento. Porque a gente, quando tem um filho, 1% é 100%. A gente não quer que ele adoeça, a gente não quer que ele adoeça gravemente, a gente não quer que ele evolua para óbito, e muito menos tenha uma doença crônica causada aí por uma infecção aguda causada na infância, de uma doença que é prevenível por vacina. Então, assim, deixo o meu apelo aqui para aquele pai e aquela mãe que ainda não levou seu filho para vacinar, o faça o quanto antes.